Olá, boa noite a todos vocês. Nós vamos hoje iniciar o fim. Iniciar o fim de 2 Samuel. É, e acho que, né, são dois momentos diferentes do início, que a gente começa vendo a fé da mãe de Samuel, a gente começa a ver Samuel se desenvolvendo, né, esse profeta para Deus, e tudo que ele passou também. E aí, até a hora que ele se prepara, que Deus prepara Samuel, que ele fica longe da família, ele fica porque ele foi entregue pela mãe dele, né, para servir a Deus. Então, a gente acompanhou tudo isso em 1 Samuel, a gente acompanhou também a história inteira de Saul, né, como rei, o povo desobediente, insatisfeito, somente tendo Deus como seu rei, eles vão lá e pedem um Deus, ou desculpa, um rei, e Deus considera o pedido, entrega a eles a Saul como rei, né? E a gente viu tudo que aconteceu em relação a Saul. Já Samuel, segundo Samuel, a gente vê a história toda do reinado de Davi. E é onde a gente está terminando hoje, que mais ou menos não vai estar literalmente terminando, porque primeiro Reis e segundo Reis, eles são basicamente a mesma cronologia, digamos assim, né? E onde a gente vai ver a história de Salomão, onde a gente vai ver muitas coisas. Então, até a primeira é, Reis ainda conta um pouquinho do final do reinado de Davi. Então, a gente vai fazer o final do livro, porque é o final do livro mesmo, e agradecer a Deus, obviamente, porque a gente aprendeu absolutamente muita coisa. Eu acho que de toda a leitura, a gente tem uns personagens no qual a gente se identifica mais, ou algum personagem que nos ensina alguma coisa a mais, né? Com Davi, por exemplo, nós vimos que ele cometeu grandes pecados, nós vimos isso, né? Grandes assim, no sentido, né? Quer dizer, são grandes pecados, mandar matar Urias, né? Ter filho com a mulher dele, ahm, e acho que assim, querendo ou não, a gente cai ali no mesmo lugar de entender ele, que ele estava ali com os olhos, né? E espiritualmente ele estava acabado, né? A gente vai ver ele cometendo um outro grande pecado hoje, que é a parte do censo, que ele faz um censo sem o pedido de Deus, né? E isso é um pecado grande porque acarreta algumas coisas, como a gente vai ler. Então, a gente consegue ver que ele tinha também um bom coração, a gente consegue ver também que ele se arrepende a gente vai ver o pecado que ele se arrepende absolutamente hoje, quando a gente estiver lendo, ele se arrepende, ele quer mudança, ele tem um coração bom e um coração muito próximo a Deus, né? É um poeta, escreve os salmos também, então ele carrega muito mais do que as pessoas podem, só o rei Davi, não, ele carrega muito, muito mais. E dele também, obviamente, veio toda a importância de Israel, primeiro com a bandeira, segundo por ele ser mencionado, por exemplo, Jesus Cristo, ele é mencionado como filho de Davi, né? A gente sabe que é da casa de Davi por conta da tribo de Judá, mas a gente está falando no sentido de Davi ser mencionado bastante, né? Quando falam de Jesus Cristo, por exemplo, os espíritos malignos, né? Que estão no Novo Testamento, por exemplo, nos porcos que eles chegam, quer dizer, não está nos porcos, está nas pessoas, nos homens que estavam lá presos, acorrentados, né? E eles falam o que quando vem Jesus? Eles falam, filho de Davi, porque nós sabemos o porquê que você está aqui, por que que você está aqui, né? O que que você vai fazer conosco? Aí eles pedem para que eles saiam do corpo de quem ele estava possuindo para ir para os porcos, né? E aí os porcos caem do precipício. Então, Davi tem uma influência muito grande, né? E isso é carregado até o Novo Testamento, é carregado até hoje. Então, é importante a gente ver a história de um personagem que errou como todos nós erramos, pecou como todos nós pecamos, e Deus mostrou, não só isso, mas mostrou que ele tem um coração misericordioso, sim, mas que ele também chama os improváveis, que ele também usa o coração daqueles que têm um coração
para Deus, um coração genuíno, um coração puro para Deus. Porque se você fala assim, olha, Davi vai cometer isso e isso como um pecado, você acha que ele deveria ser o rei de Israel, o primeiro grande rei, assim, tirando Saul, primeiro grande rei e tudo mais? Normalmente as pessoas diriam, não, acho que Deus deveria buscar uma outra pessoa, um coração mais XYZ, sei lá. E não é assim, porque Deus, a gente já viu isso e está na palavra, ele não vê com os olhos do homem, ele vê o coração das pessoas. Então, ele não vê as aparências, não faz acepção de pessoas, isso é bíblico, né? Então, a gente vê muitas coisas nesse relacionamento de Deus com Davi. E a gente vê o quão misericordioso Deus é, mas também o quão justo ele é, porque Davi. Ele entra na espada da correção todas as vezes em que ele, né, comete grande pecado. E Deus, obviamente, é, inclusive hoje Deus vai dar três opções para ele, que é um capítulo que vai ter são dois últimos capítulos assim um pouco esquisitos. A gente tem muitas coisas entre linhas assim, e a gente fica, nossa, então a gente está finalizando um grande livro, né? Primeiro Samuel, segundo Samuel, e que a gente possa não somente ver Davi como um personagem e ver como isso afetou e, né, afeta a história, mas para que a gente possa também implementar na nossa vida, né? Tantas coisas, por exemplo, ontem nós falamos sobre, né? Mas nós vimos principalmente a aliança que ele faz, né? Com Deus e tudo mais. A gente já falou da aliança, a gente falou estar perante a Deus, falamos do casamento perante a Deus, falamos ontem foi importante para isso também, para a gente ver Davi em outros aspectos, né? Então, a gente finaliza esse livro hoje, vamos fazer a nossa oração e agradecer a Deus, tá bom? Então, Senhor, obrigada por esse momento que unidos aqui a gente finaliza mais um livro, Pai. Obrigada, porque nós sabemos que o Senhor está nos ouvindo nesse momento e que as energias malignas ficam completamente perturbadas. Essa é mesmo a palavra que se diz, né? Perturbado, porque nós sabemos o significado dessa palavra, já falamos sobre isso aqui. Então, esses espíritos perturbados, eles não ficam felizes quando abrimos a sua palavra e entramos em comunhão, porque é nesse momento que nosso espírito está sendo alimentado e nós não morreremos nunca de fome por conta disso. E isso é o que nos faz forte, é isso que nos faz, Senhor, pensar mais com os olhos espirituais, com o coração e com a mente espiritual do que de fato com os nossos próprios impulsos humanos, nossas vontades, nossos desejos, muitos deles errados, e nós aprendemos bastante com Davi. E a gente gostaria de, primeiramente, agradecer por tanto ensinamento no livro de Davi, agradecer também o grande coração que ele teve, porque nos mostra, né, o quão delicado o Senhor é, o quão misericordioso o Senhor é com aqueles que realmente buscam o Senhor, com aqueles que realmente querem seguir a sua palavra, com aqueles que realmente se entregam integralmente, apesar dos nossos pecados. Então, nós vimos, Pai, que o Senhor considera um coração bom, o Senhor considera um coração gentil, um coração com amor, um coração genuíno, um coração puro. O Senhor considera. E graças a personagens importantes como o de Davi, por exemplo, que o Senhor deixou escrito para nós, é que nós aprendemos a ver como que o Senhor reage, como que o Senhor lida, como que o Senhor sente em relação a essa entrega íntegra que nós devemos sempre, sempre, sempre ter e louvar e agradecer. Então, obrigada por esse momento de leitura, que possamos lembrar, do início ao fim, dos momentos em que Davi ainda tocava a harpa para poder expulsar, né, espírito maligno de Saul, até o momento em que ele, com a sua própria fé, ele vai lá e garante que a vitória com Golias não é dele, mas é sua, até o momento em que ele é consagrado rei, quando ele foge pedindo ajuda, quando ele clama pelo seu nome, quando o Senhor põe pessoas do bem para ajudá-lo, como Jonatas, como ele consegue ter a oportunidade de se vingar, por exemplo, daqueles inimigos. Ele não se vinga quando está à frente de Saul, mesmo ele dormindo. Então nós sabemos, Pai, que o Senhor colocou Davi perante tantas provações. Nunca tentações, porque o Senhor não tenta ninguém. A palavra mesmo diz isso. Ninguém pode tentar o Senhor, e o Senhor, nesse caso, o Senhor não pode ser tentado, e o Senhor também não tenta. Isso é o que a palavra nos diz. Então,
O Senhor provou diversas vezes, não tentou, mas provou a fé de Davi por diversas vezes e o coração dele permaneceu na sua bondade. Então a gente aprende com esse personagem imenso e importante para nós e também, obviamente, queremos pedir para que o Senhor nos lapide da mesma forma, Pai, com o mesmo amor e com a mesma preocupação e com a mesma misericórdia, obviamente, através dos olhos de Jesus hoje, né? Na nossa vida, nos lapidando para que a gente possa estar cada vez melhores nessa terra e fazer a diferença onde quer que a gente vá. Essa live é consagrada a Ti e a gente pede para que o Senhor me use como canal, colocando as palavras corretas, os pensamentos corretos, os ensinamentos corretos nos meus lábios, coração, nos meus ouvidos, na nossa leitura, e que tudo que for dito nessa live, Senhor, possa ter um impacto nos ouvidos, né, nos ouvidos de cada um que ouve a minha voz e principalmente na minha vida também. Então, que o Senhor nos livre de todos os males e essa live é consagrada a Ti, amém? E vamos iniciar então. Bom, vamos lá. Estas são as últimas palavras de Davi, declarações de Davi, filho de Jessé. Declarações do homem que foi exaltado pelo Altíssimo, do ungido pelo Deus de Jacó, do amado cantor ou herói das canções de Israel, porque ele não só escrevia as canções, como provavelmente, óbvio, nós já vimos, ele cantava as canções que ele mesmo escrevia, que são os salmos, né? Nem todos os salmos são dele, mas a maioria são, e a gente agradece por isso, né? O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. A sua palavra esteve na minha língua. O Deus, vocês veem aqui como o Espírito Santo, ele fala conosco, porque ele fala por intermédio do Senhor. Quando você sente remorso, quando você sente tristeza, quando você sente isso, tudo é o seu espírito. Se ele não está sendo alimentado, ele se entristece. Quando você entra em comunhão com Deus, escuta um louvor, ou faz uma oração, ou lê a palavra de Deus, é inevitável que você que você não se sinta melhor. É inevitável. Você vai se sentir melhor. Aliás, que inevitável que você se sinta melhor. Não, pera, é assim que, meu Deus, que diz? Vocês entenderam? Então, é inevitável que você não mude, né? Que você não sinta a presença de Deus, que você não se sinta mais animado, que você não se sinta mais forte no que quer que seja. É inevitável. Se você estiver orando, se você estiver em comunhão com Deus, você pode ter certeza que Deus muda completamente o seu ânimo, porque o Espírito Santo, um dos atributos dele é o ânimo. Então ele vai te animar, né? Mas ele precisa, obviamente, ser alimentado para tal, porque o Espírito Santo ele age como um homem também, né? Como uma forma humana dentro de nós. Então, se ele está triste, se ele está com fome, se ele não é bem cuidado, se ele é levado para vários lugares, se ele é desrespeitado, o que é um pecado sem perdão, se ele, né? É obviamente que você também estará. Vocês já ouviram a frase, o estado de espírito da pessoa, né? Esse estado de espírito não é literalmente bíblico escrito assim, olha, esse aqui é o seu estado de espírito, mas nós vemos na Bíblia pessoas que estão tristes com o espírito deprimido. Nós sabemos que há um estado de espírito para nós. E isso significa que, para aqueles que não são cristãos e não creem em Deus, somente, tô triste, mas não estou em um bom estado de espírito agora. Aí a pessoa vai dançar, vai cantar, ou então, né, tem outras crenças, e aí mudam, melhoram e tudo mais, cuidam de si e tudo mais. No nosso caso, né, nós temos o Espírito Santo, que é conectado com o Senhor. Então, a gente vê que ó, o Espírito Santo falou por meu intermédio. Nós sabemos que o Espírito Santo traduz para Deus as nossas orações não faladas, os nossos gemidos, como diz a palavra. Nós sabemos que às vezes a gente acha, ai, não, para orar eu tenho que fazer um curso para poder falar correto ou para falar de uma forma com que Deus me entenda. Não é necessário. Deus conhece você mais do que você acha que se conhece. Deus te põe em situações te preparando para aquilo que ele sabe que você precisa ter para o momento certo. Então, estar cuidando do seu espírito é vital,
para a nossa vida na Terra. É vital para a nossa vida no nosso trabalho, na nossa família, com os nossos amigos, ou sozinhos mesmos, né? Porque nós temos nossos momentos também. Então, o seu estado de espírito está sempre conectado. Cristão, que eu estou dizendo, né? Está sempre conectado com o que você, como você está próximo de Deus. Quando você está mais distante de Deus, mais fome você tem espiritualmente, né? É, mais afastado você fica, mais perdido, com medo, ansiedade, com tudo isso. Quanto mais próximo de Deus a gente está, mais fácil é de reconhecer, lidar e pedir ajuda. Porque não significa que quem está super próximo de Deus nunca vai estar triste. Jamais, não é isso que eu estou dizendo. Mas quanto mais próximo de Deus você está, melhor é para você lidar com a sua tristeza. Mais fácil é para você clamar a ajuda daquele que te dá força, daquele que te dá inteligência, daquele que te dá o conselho espiritual, daquele que vai te reerguer, né? Então a gente vê que ele fala por intermédio do Senhor e fala por nosso intermédio também. Então isso só pôde, obviamente, acontecer por conta de Jesus, né? Porque antigamente é o Espírito. Era um Espírito que Deus usava, conforme nós vimos diversas vezes. Estava em Saul, saiu de Saul, foi para. Então hoje nós temos o onipresente, né? Por conta de Jesus. Que o Espírito de Deus habitava em quem? Nele. A gente vê no batismo, quando João Batista batiza ele, o- a, a, a imagem como uma pomba, não era uma pomba especificamente, tá? Mas um espírito como uma pomba, ele desce, que não é nem a palavra pomba correta, mas só porque a gente já conhece mais famosa a pomba mesmo, mas né, como essa pomba, ele desce e aí ele habita em Cristo e fica em Cristo. Não sai, não vai para outro lugar, fica selado em Cristo. Então, nós vemos que naquela época, ainda assim, era em Cristo. Não estava em João Batista, não estava nos apóstolos. Depois que Cristo é o Cordeiro por nós naquela cruz, depois que ele é o santo sacrifício, é na qual nós temos acesso ao Espírito, porque quando ele vai, isso é em Atos lá na frente, né? Quando ele ascende, quando ele vai morar com Deus e fica para a eternidade, para a eternidade não, porque ele vai voltar, mas quando ele sobe, né? Aí ele deixa o espírito dele, porque ele está falando com Pedro, está falando com os apóstolos, ele fala: Não vou deixar vocês sozinhos. Então, o nosso Espírito Santo é conectado com Deus, é Deus dentro de você, graças a Jesus Cristo. Então, você às vezes não vai precisar ter palavras lindas, você só vai precisar fechar o seu olho, chorar, agradecer, ou chorar e pedir, ou pedir para Deus para que Ele te dê um abraço, te acalante, e o Espírito Santo vai estar ali. Então, quanto mais próximo você tiver do Espírito de Deus, né, da palavra dele, alimentando, cuidando, você precisa cuidar do seu espírito, né, do Espírito Santo. Você precisa cuidar do Espírito Santo para que você possa ter capacidade de passar por muitas coisas na vida, tanto boas quanto não tão boas no nosso entendimento, mas sempre para a honra do Senhor. Tá bom? Então, o Espírito do Senhor falou por meu intermédio. A sua palavra esteve na minha língua. Você vê? Ele tem acesso às nossas orações. O Espírito Santo, ele te usa para falar uma coisa para uma pessoa. Ele usa um líder espiritual, né? Bíblico, obviamente. Ele usa as pessoas para fazer. Às vezes você fala, nossa, aquela leitura, ou aquela pessoa, ou aquele conselho veio, caiu como luva. Não. Você é usado por Deus. E as pessoas também são usadas por Deus. E quando são, obviamente, né, cristãs, entregues a Deus, né, as palavras não vêm das pessoas, vêm de Deus. Isso aconteceu com quem? Moisés. Eu não tenho, não sei falar, Senhor, eu tenho dificuldade de falar. O que que Deus falou para ele? Não se preocupe, porque você não vai falar, as palavras virão de mim. Então a gente vê que Deus tem a capacidade de nos comunicarmos com os outros, através dos outros, né? O Deus de Israel falou, a rocha de Israel, a rocha com R maiúsculo, como você pode ver. Então, a gente sempre remete a Cristo, a força de Cristo, Cristo sendo a nossa rocha, né? A rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça, quem governa com o temor de Deus, é como luz na manhã ao nascer do sol, em uma manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva que faz crescer as plantas da terra. Pois não é isso o que Deus fez com a minha casa? Sim, ele fez uma aliança eterna comigo.
firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente ele fará florescer completa segurança e tudo quanto desejo. Os perversos, porém, serão lançados fora, como espinhos, que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou um cabo de madeira da lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. E aqui você vê, certamente ele fará florescer completa segurança e tudo quanto desejo. Isso aqui mostra relacionamentos. Aqui não mostra Davi sendo mimado, dizendo, tudo que eu pedi, Deus vai me dar. Não, porque a gente sabe que ele é fiel demais a Deus, e a gente sabe que, obviamente, apesar dele errar, né, cometer erros, ele é um coração moldável. A gente vê Davi aprendendo, a gente vê Davi, né, sendo corrigido, entendendo. A gente vê Davi usando da sabedoria divina, dizendo: pequei, errei, estou me sentindo isso, estou me sentindo aquilo. O Espírito Santo fala conosco através também das nossas, nossos remorsos, ou dos nossos arrependimentos, ou então de situações na qual a gente, não sei se eu devo, mas fala conosco, né? Os principais guerreiros de Davi. Então, estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Eu não vou parar nesses pontinhos aqui, porque esses pontinhos são só a diferença dos nomes. Então, por exemplo, aqui é Josete e Basebete, e aqui está dizendo que é Jazobeão, é Esbaal e tudo mais, e Isbosete, os outros nomes. Então, eu vou continuar a leitura, porque só vai vir nomes depois, basicamente, nessa parte aqui. Mas os principais guerreiros de Davi. Josebe Bassebete, Taqumonita, chefe dos três guerreiros principais. Em uma ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens em uma mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoíta, como um dos três principais guerreiros. Esteve com Davi quando eles desafiaram os filisteus em paz Damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas Eleazar manteve a sua posição e feriu os filisteus até que a sua mão, pelo cansaço, ficou dormente e grudada na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilhas. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação. Defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem dera me trouxessem água da cisterna que fica à porta de Belém. Então, aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna de Belém e a trouxeram a Davi. Quando a gente vê aqui, né? Pera aqui, cadê? Expressou esse forte desejo, a gente vê assim, é como que fosse uma súplica a Deus, um pedido. E acredito eu, muito, bastante, quando a gente tem uma súplica a Deus, quando a gente pede a Deus algo com coração mesmo, e é uma coisa que obviamente não corrompe nosso caráter ou qualquer outra coisa, né? Deus considera. Viu? É como se a gente dissesse assim, gente, lê o meu pensamento, sabe? Quando tem esses tipos de frases aleatórias para que a gente não diga que foi Deus, basicamente, que é assim que as pessoas fazem às vezes, né? Foi sorte, foi coincidência, leu o meu pensamento, mas nunca é Deus, né? Então, é basicamente isso aqui. E quando a gente ora dessa forma, né, Deus escuta e Deus trabalha, porque a Bíblia fala que ele trabalha por nós, né? E ele não cessa, não cansa. Ele, porém, se recusou a beber, e em vez disso derramou como oferta ao Senhor e disse: Longe de mim fazer isso, ó Senhor. Seria como beber o sangue dos que arriscavam a vida para trazê-la. Assim, Davi não quis beber daquela água. Foram estes os feitos dos 3 principais guerreiros. Aqui Davi falou: Eu não vou beber, porque eles foram lá, se arriscaram a morrer para me trazer água e eu vou beber essa água agora. Foram estes os feitos dos 3 principais guerreiros: Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, que era o chefe do batalhão dos 30.
que certa ocasião, com a sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os três. Foi o mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles. Mas nunca foi incluído entre os três principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel que realizou grandes feitos. Matou dois dos melhores guerreiros de Moabe e, em um dia de neve, desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança e Benaia o enfrentou com apenas um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estes foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi tão famoso quanto os três principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer um dos 30, mas nunca foi incluído entre os três principais guerreiros. Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samá e Elica de Arode, Elés de Pelete, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer de Anatote, Mebunai de Uzates, Zalmon de Aoi, Maarai de Netofate, Elede, filho de Baaná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim, Benaia de Piratom, Idai, dos riachos de Gaás, Abialbon de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Salbom, os filhos de Jazem, Jonatas, o filho de Samar, de Arar, Ião, filho de Sarar, de Arar, Elifelete, filho de Asbai, de Maaca, Eliã, filho de Aitofel, de Gilo, Esrai, do Carmelo, Paarai, de Arabe, Igal, filho de Natã, de Zobá, o filho de Agri, Zeleque de Amon, Naari, de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe, de Jatir, Urias, o Hitita. Ao todo, foram 37. Mais uma vez, o Senhor se ira, se irou contra Israel. Por isso, incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um recenseamento de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: Vão por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e contem o povo, para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: Que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100 e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Naquela época, a gente fazer um recenseamento, um censo, né? Porque ele está fazendo um recenseamento sem que Deus tenha pedido. Vocês vão lembrar lá atrás que Deus mandou ele fazer e nós comentamos que ele iria refazer isso depois. Naquela época, era como uma ofensa muito forte ao governo específico, porque o censo era feito para taxação, o censo era feito para saber o quanto, né, cada um iria pagar. Eram questões econômicas especificamente, né? Alguns, por exemplo, que Deus mandou foi para a guerra, para saber quantos soldados tinham, quantas tribos, famílias, tudo mais. Mas nessa época aqui, o censo era feito mais para isso, e Deus não pediu para Davi fazer esse censo. Deus não pediu para ele contar quantos ele tinha, ou quantas pessoas. Não foi um pedido de Davi. E Deus, né? O Senhor sempre mostra que o reino de Deus é de Deus, não é o reino de Davi, é o reino de Deus, né? Então, fazer a contagem do povo de Deus, sem que Deus, o próprio, o dono, né, faça um pedido, era algo muito grave, porque você vê até Joabe, que não apareceu ali na lista dos comandantes, a gente não sabe especificamente por quê, existem algumas teorias, mas não especificamente por quê, até Joabe, que sempre, né, teve como é que eu posso explicar isso? Uma lealdade a Davi especificamente, mas também tinha uns impulsos assim, tipo, foi lá e matou, por exemplo, filho de Davi e tudo mais. Então, ele pergunta para o Davi, ele fala, mas por que que o senhor quer fazer isso? No entanto, a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe.
e sobre a dos comandantes do exército. Então, eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel, que é de Deus, né? Atravessando o Jordão, acamparam em Aroer, ao sul da cidade, no vale. Depois foram para Gade e de lá para Jazer, ou Jazer, não sei. Gileade e Tatim-Odze. Chegaram a Dan-Jaã e as proximidades de Sidom. Aqui são os nomes, né, que a gente deixa no mapa, e a gente tem aqui mais ou menos. Esse aqui é de 2 Samuel 5:6, mas a gente vê os lugares, né? Quando ele fala. A gente vai ver, por exemplo, Ekron, a gente vai ver alguns lugares, mas é mais difícil da gente achar, porque eu tentei caçar o mapa e não consegui. Então, por exemplo, se estiver falando Sidom, tentem achar que o nome vai ser basicamente igual. Por exemplo, Gileade, se vocês forem achando, vão caçando que a gente vai achando, mas se não, não tem problema, porque você pode em qualquer momento dar um Google sobre isso, sobre onde está acontecendo. É bom a gente saber mais ou menos onde é, mas nem tudo a gente vai conseguir achar nos mapas, a não ser que realmente a gente pare para estudar os mapas e a localidade de tudo que aconteceu e vai acontecendo, né? Principalmente. Então, se não tiver aqui, não tem problema, tá? Mas a gente vai conseguindo ver algumas coisas, tipo onde é Judá, né? E por aí vai, tá bom? Dali seguiram a direção de Fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por último, foram até Berseba, do Neguebe de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Olha o quanto de tempo que levou para que eles fizessem o censo que Davi pediu, não Deus, Davi. Então, 9 meses e 20 dias. Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens capazes de manejar a espada e em Judá 500.000. Depois de contar o povo, Davi sentiu pesar no coração. Isso aqui é remorso, a palavra da tradução mais próxima do hebraico ou grego, né? É remorso. Então, Davi sentiu pesar no coração e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu te imploro. E isso aqui, lembra que a gente falou que as pessoas às vezes falam: pequei contra o Senhor, mas de fato não pede perdão, de fato a gente não vê o arrependimento explícito, a gente vê eles aprendendo para não fazer mais, mas o arrependimento mesmo, Davi aqui fala como ele nunca tinha falado. Nem quando ele, como é que diz, matou Urias, né? Então, pequei gravemente com o que fiz agora, meu Senhor, eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Então, isso é um arrependimento. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado ao profeta Gade, o vidente de Davi. Ele era um profeta, ok? É um vidente porque ele tinha acesso ao que Deus mandava para ele. Não é vidente do que vê o futuro que a gente sabe. Ele é um profeta que Deus foi usar para falar com Davi, ok? Vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, para que você não pense que ele está pecando igual Saul pecou, por exemplo, de ir lá falar com o vidente. Não, 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 não. Era só o nome vidente, mas quando é representado, normalmente quando é representado aqueles que veem futuro de forma que Deus não permite, né? São chamados aqueles que preveem o futuro, ou coisas assim. Mas ele vê as coisas que Deus fala porque Deus permitiu que ele fosse um profeta para falar com Davi especificamente. Então, vá dizer a Davi: assim diz o Senhor, dou a você 3 opções. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Então, aqui, Deus, obviamente, está ensinando pelo que Davi fez. Está ensinando Davi, está corrigindo Davi, né? Está disciplinando Davi, ainda dando a ele 3 opções. Imagina você, na sua vida, você está num deserto, você está em algum momento não muito favorável na sua vida, e Deus fala: olha, Thay, ou olha, XYZ, eu vou te dar 3 opções.
Imagina como seria Deus dando opção para a gente escolher o que seria do nosso. Ainda assim, né? A gente escolheria, obviamente, baseado nas nossas formas de julgar. A gente nunca faria, não, Senhor, foi muito grave o que eu fiz, quero morrer. Ou não, Senhor, foi muito grave o que eu fiz, quero sofrer XYZ. A gente ainda assim, né, é, teria um julgamento sobre nós mesmos da mais leve possível. Então, essa opção não nos é dada, mas foi dada a Davi. Principalmente porque não temos mais isso. Jesus, ele está sempre advogando por nós. Isso é o que a palavra diz. Ele está todo santo dia advogando por você. Ah, eu fiz uma besteira. Jesus está lá, olhando com seus olhos misericordiosos sobre você e Deus, dessa forma, olhando para você e os seus erros através dos olhos de Jesus. Então, essa condenação, né, ela não existe mais. Mas a disciplina que Deus nos, né, de nos disciplinar, ele faz, mas com o olhar de Deus, ou de Cristo, né? Então, isso é importante a gente saber. Então, Deus deu para ele três opções. Ele falou: então, Gade foi a Davi e perguntou: o que você prefere? 3 anos, que não são três, seriam 7. Essa é a. Está aqui escrito, né? Peraí. Ó, 7. 7 são os números, mas traduzido 3 por um motivo específico de contagem, não sei. Então, o que você prefere? 7 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga na sua terra. Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia do que cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, do que ele acabou de falar aqui em cima. Dessa praga morreram 70.000 homens do povo, desde Dan até Berseba. Quando o anjo estendeu. Veja isso aqui que interessante. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, ou seja, o destruidor, que nós lembramos lá atrás de Êxodo, né? Quando o Senhor estendeu a mão para destruir, o anjo, desculpa, o mensageiro do Senhor estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor se arrependeu de trazer catástrofe e disse ao anjo que destruía o povo: basta, detenha a mão. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi, ao ver o anjo que estava matando o povo, disse ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vá e edifique um altar ao Senhor na ira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à palavra que Gade tinha mandado em nome do Senhor. Quando Araúna viu que o rei e os seus soldados vinham ao seu encontro, saiu e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra e disse: por que o meu senhor e rei veio a este seu servo? E Davi respondeu: para comprar a sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, a fim de que cesse a praga sobre o povo. Araúna, porém, disse: meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, tudo isso eu dou a ti. E ele acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, se agrade de ti, ó rei. O rei, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos, ou 575 gramas de prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de comunhão.
Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e deu fim à praga que destruía Israel. Existem aqui nessa parte aqui, a gente finalizou hoje, mas eu vou só explicar essa parte. Existe nessa parte aqui hoje, é, como é que diz? Não se pode dizer o estudo, né? Mas seria tipo o estudo, né? Acreditam-se que é aqui onde fica, que aqui onde ele comprou é onde fica o templo em que Salomão iria construir depois, né? Que foi destruído e que hoje é onde a gente sabe que é o, como é que diz a mosca? Eu não sei como é que fala em português, mas é onde os árabes, né, onde os muçulmanos creem, têm lá o seu templo, não é templo que fala, eu esqueci o nome da palavra, mas que seria onde, né, eles vão construir o templo novamente para a vinda do Messias, no caso, Jesus. É, há controvérsias e não há controvérsias, porque muitas pessoas acreditam que não foi esse o local específico, mas há um mapa na qual a gente entende que seria ali, ok? De fato. Então, há grandes estudos e possibilidades e formas de verdade de se acreditar que aquela área ali. Primeiro, que não existia Palestina naquela época, então toda a terra é de Deus, toda a terra são dos judeus, né? Conforme, obviamente, vieram, como é que diz, governos e etc, etc, as terras foram divididas e tudo mais. E aí a Palestina começou a crescer, começou a existir, mas não existia. Então, tudo ali é de Deus. Podem falar o que for. Mas, por exemplo, Davi comprou aquela terra. E aquela terra foi sempre de Davi, foi sempre até o seu filho chegar, até construir o templo, até Babilônia destruir tudo, até, né, as nossas, como é que diz, os antepassados, aliás, chegarem e irem mudando as coisas, né, e aquela terra ali ser vendida, e aquilo ali tudo, vendido ou dado, eu não sei como é que foi essa história especificamente, mas tanto que fica sob território israelita, só que eles não podem mexer ali, né? Porque é território mesquita. Exatamente. Obrigada, Gabi. É mesquita. Então, acredita-se, né? E tem grandes. Vocês podem, por favor, inclusive, dar um Google depois e colocar a terra que Davi comprou, é onde é a mesquita hoje, etc, etc. E essa terra foi comprada, não foi dada, né? Então tem um direito dos, por exemplo, os ortodoxos clamarem aquela terra, estarem prontos para destruir aquilo a qualquer momento e começar a construir o templo na qual Cristo voltaria né, o templo que seria construído novamente depois da vinda de Cristo, obviamente, e depois da próxima vinda dele. Então, enfim, é uma parte muito importante essa daqui. Então, se você tiver um pouquinho mais de curiosidade, quiser, né, aprender um pouquinho mais sobre isso, vale muito a pena você, como é que diz, estudar e ir a fundo mais nessa parte, tá bom? Então, enfim, é isso. A gente finalizou a nossa live e o Senhor abençoe muito o restinho de noite de vocês e que a gente volte amanhã para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo com Primeira Reis. A gente vai iniciar novo capítulo e eu estou muito feliz, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até, se Deus quiser.